Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer o comentário do gabarito extraoficial da prova de agente administrativo da Polícia Federal, cargo 9, ok? E aqui nós vamos abordar a matéria de administração financeira e orçamentária, noções de administração financeira e orçamentária e orçamento público, que era o título do edital. Então, na prova que nós tivemos acesso, esse assunto começa na questão 71. Então, vamos lá. Considere que, na fronteira entre Brasil e Bolívia, incidentes envolvendo membros das Forças de Segurança Brasileira e traficantes tenham demandado operações extras da Polícia Federal na região e que, apesar de o orçamento prever recursos para essas operações, eles não sejam suficientes para financiá-las. Nessa situação, os recursos adicionais necessários devem ser providos por meio da abertura de créditos extraordinários. Então, uma questão muito bem feita. Por quê? Conforme ele dá o entendimento, né, o enunciado da questão vai dizendo que, apesar de o orçamento prever recursos para essas operações, eles não sejam suficientes para financiá-las, dá a impressão de que seria um crédito suplementar, uma vez que o crédito suplementar se destina a reforço, né, de dotação, ou seja, reforça uma despesa que já estava na LOA. Entretanto, o texto, né, o texto da questão caracteriza uma certa urgência, né? Uma total urgência, né? Então, era imprevisível, aliás, talvez fosse até previsível, mas o conflito que ocorreu assumiu proporções imprevisíveis, incalculáveis. E aí a suplementação do gasto se tornou urgente. Então, esse caso aqui deve ser resolvido por meio de crédito extraordinário, porque não faz sentido que, enquanto esteja ocorrendo o conflito, normalmente esses conflitos, né, são rápidos, duram dias apenas, eles demandam uma intervenção rápida, uma intervenção pronta da Polícia Federal, das Forças de Segurança Pública, né? Então não há tempo de um processo legislativo orçamentário ocorrer enquanto os conflitos estão acontecendo. Esse crédito tem que ser aberto imediatamente. E para que esse crédito seja aberto imediatamente, ele tem que ser um crédito extraordinário, ok? Então, a questão está correta. Se uma operação emergencial, questão 72, se uma operação emergencial demandar o deslocamento de agentes da Polícia Federal para uma região de fronteira internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser feito por meio de suprimento de fundos e o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação. Primeiro comentário. Esse assunto, suprimento de fundos, não estava no edital para o cargo 9, certo? Se você olhar no edital, na parte relativa ao analista administrativo, ou seja, de nível superior, ele está discriminado. E o CESP, quando cobra esse assunto na prova, que é assunto suprimento de fundos, ele discrimina o assunto no edital. Então, no edital do cargo 9, esse assunto não está discriminado, portanto, essa questão deve ser anulada, porque está fora do conteúdo do edital. Mas ainda assim, podemos analisá-la. Se uma operação emergencial demandar o deslocamento de agentes da Polícia Federal para uma região de fronteira internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser feito por meio de suprimento de fundos e o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação. Errado. Não existe pagamento antes da liquidação. Para toda despesa, salvo casos raríssimos e mediante prestação de garantia do fornecedor do bem ou do serviço, o pagamento pode ocorrer sem a entrega dos bens e serviços, mas será liquidado, de qualquer maneira, no CIAF. Então, a questão estaria errada porque fala em fazer pagamento antes da liquidação. Mas lembrando que esse assunto não estava expresso no edital e quando o CESP cobra esse assunto, o suprimento de fundos, ele é expresso, ele é literal, ele é explícito no edital. Questão 73. Na Constituição Federal é prevista, para áreas específicas, a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, que, por sua importância, seguem uma dinâmica própria, independentemente de adequação ao PPA. Bom, fica difícil entender o que ele quis dizer áreas específicas. Ele quis dizer áreas específicas no sentido geográfico ou áreas específicas no sentido de áreas de atuação do poder público, como saúde, educação, segurança pública, o que ele quis dizer com áreas específicas. Isso ficou no ar. Mas a questão podia ser marcada errada só pelo seu finalzinho, quando diz lá,
seguem uma dinâmica própria, independentemente de adequação ao PPA. Totalmente errado. Né? Na Constituição, artigo 165, parágrafo 4º, diz: os programas nacionais, regionais e setoriais serão previstos nesta Constituição, serão elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Poder Legislativo. Então, a questão 73 está errada. 74. A LDO orienta a elaboração da LOA, correto, e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. Perfeito, questão certa. No Brasil, a LOA é, de fato, composta por 3 orçamentos: o fiscal, o da Seguridade Social e o de investimento das empresas estatais. Correto? Então a questão está certa, porque eu vejo lá no artigo 165, parágrafo 5º, que a lei orçamentária anual compreende os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e o de investimento das empresas estatais. Na Constituição, ele não faz a distinção entre estatal dependente e independente. Então, se falou em sentido amplo, né, o orçamento de investimento das estatais, está certo, sabendo que, sendo bastante específico, só das estatais independentes o orçamento. Mas é muito comum essa expressão, orçamento de investimento das estatais. Então o item está correto. 76. Considere que uma universidade pública seja proprietária de uma fazenda de criação de gado e realize a venda de animais para abate, auferindo na operação receita tipicamente classificada como a de atividade agropecuária. Nessa situação, tal receita, do ponto de vista orçamentário, deverá ser classificada como receita corrente. Correto? Uma questão que cobrou a natureza da receita ou a classificação da receita. Então, a receita se classifica em categorias, origens, espécies, rubrica, alínea e subalínea. Né? E, para a prova, temos que decorar as categorias econômicas e as origens. Né? As origens das receitas correntes são tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, que foi a cobrada na questão, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então a questão está certa porque a receita agropecuária, ela é corrente, ok? Próxima questão, questão 77. Recursos provenientes de caução não devem ser considerados receita orçamentária, pois representam apenas movimentação de fundos. Então ele falou aqui do conceito de receitas, né? De acordo com a Lei 6404, como é que ela construiu esse conceito de receita orçamentária? Né? Eu vejo isso na leitura combinada do artigo 57 com o parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320 de 64. Né? E como é que eu vejo isso? Eu vejo da seguinte maneira: receita orçamentária é toda receita que não for extra-orçamentária. E quais são as receitas extra-orçamentárias? São 5 itens. 1. Depósitos e calções. Então, calção já não é receita orçamentária. E, portanto, a questão 77 está correta. Então, vamos continuar. 1. Depósitos e calções. 2. Receitas de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, ARO. 3. Emissão de papel moeda. 4. Retenções e consignações. E 5. Inscrição de despesas em restos a pagar. 78. No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. Correto, né? O ciclo orçamentário no Brasil realmente é um processo contínuo, porque ele não para, dinâmico, porque várias fases de ciclos diferentes ocorrem, e flexível, porque ele pode se dilatar ou se contrair também no tempo e sofrer mudanças. Né? Ou seja, os instrumentos orçamentários podem sofrer mudanças, ok? E realmente, quando eu falo, por exemplo, de metas, eu estou falando muitas vezes de metas físicas, correto? E financeiras, aí, muito mais fácil ainda de compreender, porque o orçamento, a lei orçamentária, lida basicamente com receitas e despesas, né? O aspecto financeiro do orçamento. Então, a questão 78 está certa. E a questão 79... que causou um pouquinho de estranheza aqui, né? Aqui o examinador quis ser criativo, e sempre quando ele quer ser criativo, eu tenho medo, né? Falo isso muito nas minhas aulas. Dada a importância da integração entre planejamento e orçamento para o bom funcionamento da administração pública,
É previsto na Constituição Federal um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário, integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Né? Então, quando ele fala a importância de integração entre planejamento e orçamento para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição Federal um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário, integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Bom, eu estou com uma cópia aqui que tem uma parte cortada, mas creio que não tem mais nada além do que está escrito aqui. Se o texto é exatamente o que está escrito aqui, o que eu li, o item está errado. Por que está errado? Porque quando eu falo de integração entre planejamento e orçamento, está faltando a lei orçamentária anual. Né? Porque o orçamento, em sentido estrito, é a LOA. É ela que vai autorizar o gasto. É ela que vai para o plano operacional colocar dinheiro, né? Colocar dinheiro para que as coisas aconteçam, para que a estrada seja construída, para que a merenda escolar chegue na escola, não é verdade? Para que o remédio chegue no hospital, correto? Então, na CF é previsto um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Não, o PPA e a LDO, eles não abrangem integralmente o ciclo orçamentário, principalmente porque eles não tratam da execução. Né? A maior parte da execução do orçamento eu vou enxergar na LOA. É claro que a LDO vai orientar a execução do orçamento também. Ah, mas não é só receita... Não, por exemplo, celebração de convênios, abertura de créditos adicionais, né? Execução provisória da LOA, né? Enquanto ela não é aprovada, correto? Então, são assuntos que dizem respeito à execução do orçamento e estão na LDO. Mas dizer que o PPA e a LDO cobrem integralmente a execução do orçamento, não. PPA e LDO estão muito mais afetos, muito mais relacionados a planejamento do que a execução do orçamento, ok? Então essas foram as questões de administração financeira e orçamentária. Foram 10 questões na prova, questões bem feitas, boa parte delas simples, né? Questões simples, algumas com um pouquinho de dificuldade e talvez um pouquinho de dubiedade na redação, e uma questão, que é a questão 72, que deve ser anulada por estar fora do conteúdo do edital, do conteúdo da matéria nesse edital, ok? Boa sorte, espero que o seu resultado tenha sido ótimo. Se foi, parabéns, se não foi, continue estudando, porque o resultado vem com a persistência. Um abraço.